Olá, minha gente, aqui é o professor Anderson do canal do YouTube 6 Seguidores. Se você vai gostar desse conteúdo, curte, compartilhe e ative as notificações. Se você não gostar, dá dislike. O importante é você participar. Vamos agora falar sobre um aspecto importante na história da nossa cidade, Rio das Ostras. Nós vamos falar de uma rodovia que levou 40 anos para ser concluída e que era um fator muito importante para a integração serra-litoral. Vamos lá ao vídeo. Eu falo da rodovia Serra-Mar. Essa rodovia Serra-Mar ligaria a área turística de Friburgo e também pegando um pouquinho ali Petrópolis e Teresópolis ao litoral, mais precisamente aqui em Rio das Ostras. A ideia do governador de então, Jeremias Fontes, foi fazer um circuito turístico que você conseguisse sair de Minas, sair do Espírito Santo e percorrer por todas as belezas do estado do Rio. E aí você conseguiria, sair da serra e ir para o litoral e vice-versa. E nesse caminho você se hospedar, você conhecer as belezas naturais, Muri, São Pedro da Serra, entre outras localidades, Lumiar. E a ideia do camarada era realmente essa, fazer com que você transformasse esse circuito Serra-Mar numa âncora do turismo aqui no interior do Rio. Isso fazia parte do plano rodoviário do antigo estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o estado do Rio era todo o interior mais a Baixada era o estado do Rio e a capital era o estado da Guanabara, que só foi unificado em 1975. Esse governador pensava o seguinte, que você tinha que incentivar a maior vocação do estado do Rio, que era o turismo. E a integração à Guanabara, que era, no caso, a capital, a cidade do Rio de Janeiro, facilitaria o acesso desses turistas e faria com que a economia funcionasse. O projeto original da rodovia Serra-Mar era uma estrada-parque, em que você tivesse espaços, por exemplo, para contemplar a vista. Só para vocês terem uma ideia da vantagem. Esse circuito, se você estivesse em Nova Friburgo e quisesse vir para Rio das Ostras, você teria que andar 210 quilômetros desviando por Cachoeira de Macacu. Com a rodovia Serra-Mar pronta, saindo de Friburgo, indo para Casimiro de Abreu e logo depois você chegando em Rio das Ostras através de Rio Dourado, você faria esse mesmo trajeto uns 100 quilômetros. Um pouco antes da implantação desse plano rodoviário, até mesmo da ideia da rodovia, que foi em 1966, em 1959 nós tivemos a implantação do trecho Casimiro-Lumiar. Em 1963 nós tivemos a rodovia ligando Rio Dourado a Rio das Ostras. Na verdade, Rio Dourado, que fique bem claro, Rio Dourado sempre foi uma localidade muito rica, por conta das suas fazendas e por conta da passagem da linha do trem. Lembra aquela linha do trem que sai de Niterói e vai até Campos? Ela passava por Rio Dourado. E alguns historiadores do passado alegam que onde fica hoje a RJ 162, que é essa que liga Rio Dourado a Rio das Ostras, era uma linha de trem desativada. E temos poucos vestígios históricos que provem isso. Vamos falar de uma outra figura importante, Heródoto Bento de Melo. Ele era o camarada responsável pela aviação ou pelas rodovias no estado do Rio em 1966. Ele participou do projeto da rodovia Serra-Mar, que a ideia era integrar e fomentar o turismo em toda a região. Só que, é claro, infelizmente, muitas obras elas acabam não andando por diversos fatores. E observem também que a rodovia Serra-Mar ela é uma rodovia extremamente sinuosa. Qual era o plano? Era você contemplar as belezas naturais, você não agredir muito o meio ambiente. Então você vai observar que é uma estrada muito sinuosa, mas passa por trechos muito bonitos, onde você vê vários trechos de rios e cachoeiras. Infelizmente o projeto não foi para frente, a ponte Rio-Niterói foi concluída em 1974 e a ideia, à medida que esse turista da Guanabara ou da cidade do Rio chegasse mais fácil, ele teria condição de usar esse circuito, que não ficou pronto com a abertura da ponte Rio-Niterói. Heródoto Bento de Melo, nos anos 80,
aproximadamente em 1986, se tornou prefeito de Friburgo. E ele, por sua própria iniciativa, recomeçou as obras da rodovia Serra-Mar, que estavam em estado muito precário. Tentou prosseguir com essas obras nos anos 80 e 90, no entanto, a obra foi embargada pelo governador de então, Leonel Brizola. Lembrando que nesse período de 1966 a 2006, aproximadamente 15 governadores passaram e não concluíram essa obra. Nos anos 90, várias prefeituras da região iriam se juntar num consórcio para terminar a estrada e não conseguiu fazê-lo. Lembrando que a rodovia Serra-Mar ela foi construída e eles contavam com o asfaltamento da BR-101, que só foi acontecer nos anos 70, que é um trecho dela, no caso ali de Casimiro de Abreu até Rio Dourado, teria que obrigatoriamente passar pela rodovia federal, que ainda não estava 100% pavimentada. E aí o friburguense ficou feliz. Ele percebeu que chegaria muito mais fácil ao litoral. Então vários friburguenses passaram a adquirir vários lotes, condomínio Friburgue na extensão do Bosque, entre outras localidades. O friburguense percebeu a possibilidade de ter uma casa de praia em Rio das Ostras. Por isso que nós temos uma relação muito próxima dos friburguenses com os riostrenses. E em 13 de dezembro de 1975, nós temos a criação do loteamento Serra-Mar, que é atualmente o bairro Serra-Mar. Na verdade, a ideia dessas pessoas do loteamento Serra-Mar foi facilitar a compra de lotes de pessoas que vinham da Serra para curtir as praias aqui de Rio das Ostras. Infelizmente, hoje o bairro ele sofre com problemas de alagamento, falta de asfaltamento e falta de saneamento básico. Mas a ideia dos friburguenses de então era fazer com que fosse uma localidade que você tivesse acesso à casa de praia. E somente em 2006, os prefeitos de Rio das Ostras, Cabo Frio, Macaé, Casimiro de Abreu, fizeram um consórcio possibilitando que finalmente a obra fosse terminada. Então hoje você pode sair de Rio das Ostras até Rio Dourado, pega a BR-101 e dali você vai para Casimiro de Abreu e conhece todas as belezas ali da Serra, Lumiar, Muri, São Pedro da Serra, até chegar à cidade de Nova Friburgo. Infelizmente você vê que não existe uma mentalidade, isso palavras do Heródoto Bento de Melo, não existe uma mentalidade da viagem por turismo, do turista passear nas cidades, conhecer as localidades uma a uma. A mentalidade das pessoas, infelizmente, é uma mentalidade de apenas viagem e não de turismo. Então, a ideia do circuito Serra-Mar era fomentar o turismo em toda essa região. Na verdade, você fomenta o turismo e você facilita o trânsito de hortifruti granjeiros e a economia e a mobilidade em todas essas localidades. Constantemente ela tem tido problemas, precariedades, deslizamento de terra, entre outros. Na verdade é uma estrada muito importante para a integração da região serrana com o litoral. E ela merece muito mais cuidado. Ok, minha gente? Então isso é um pequeno vídeo para mostrar para vocês como que o descaso dos governantes não tem bandeira partidária, não tem direita e não tem esquerda. E a sociedade, infelizmente, também não cobra. Como que pode uma rodovia levar 40 anos para ser concluída? Valeu, minha gente. Um abraço a todos.